doutora em História Social, escritora, pesquisadora e professora. Cursou doutorado na França. Tem particular interesse pela história do Brasil e seus personagens. É considerada uma das historiadoras de maior destaque no Brasil. Autora de sucesso com mais de 50 livros publicados, além de colaborar em periódicos científicos, revistas e jornais. É sócia honorária do Instituto Histórico Geográfico do Brasil. Além disso, é membro de importantes academias brasileiras. Reúne inúmeros prêmios, entre eles Jabuti, Casa Grande Senzala, Personalidade Cultural e por aí vai. É mãe de 3 filhos, avó de 3 netos e ela é carioca. No perfil de hoje eu converso com muita honra e alegria com a escritora Mary Del Priore. Mary, muito obrigada pela sua presença. Nossa, já é um prazer enorme, um programa importante, um programa que fala daquilo que a gente gosta. Livros, leituras, escritores, história. Muito obrigada. Bom ter você aqui. Você sabe que a gente está tentando faz muito tempo, não é? É verdade. Há muito tempo. Eu não desisti de você. Namoro longo. Eu não desisti e nós conseguimos, finalmente. Eu te agradeço de coração. Imagina. A gentileza da sua vinda aqui ao perfil. E a gente vai falar um pouco da sua história, além dos seus livros, porque, aliás, 50 livros é um fôlego que não é para qualquer um, né? Eu diria mais que é uma paixão, né? Eu adoro, Rogério, eu adoro história, sempre quis fazer história. Eu sou um exemplo para aquelas mulheres que ficam em casa cuidando de filho, porque eu também fiz isso e, a um dado momento, resolvi estudar, já tinha inclusive 3 filhos, mas história, eu acho que estava em mim. Eu sempre li muito sobre viagens, gostava de uma literatura assim que remetesse ao passado, de maneira que eu fui para a faculdade tardiamente já, enfim, minha 3ª filha era nascida, e aí fui com muito fôlego, fui com muita paixão. Sempre... E determinação. Determinação que nós temos a partir de uma certa idade. Eu acho que a mulher, quando ela realiza certas etapas da vida, depois ela vai mirando, né, cada vez de maneira mais fina. Vai com foco, né? Exatamente. Mas a verdade é que eu aprendi na PUC de São Paulo a manusear essa coisa maravilhosa que é tão importante para o historiador, que são documentos. Eu aprendi na faculdade a ir para o arquivo, a ler documento, a ouvir as vozes, né? Porque a cada gaveta daquelas são milhares de mortos que estão falando com a gente, estão nos invocando e chamando e dizendo, olha, aqui tem uma boa história para contar. De maneira que eu diria que é uma grande paixão, não é só trabalho, não, é também um amor muito grande pela história. Tem que ser, porque 50 livros não é um recorde quase, né? Mas você sempre gostou muito de ler. Você foi influenciada pela sua família, enfim, pelos seus pais, ou era alguma coisa espontânea? Era uma coisa que eu sei que você gostava de palavras, colecionava dicionário. Não, é gozado. Eu cresci numa casa que tinha uma biblioteca. Aliás, o Pierre Bourdieu lembra sempre isso, né? Que a gente a gente crescer no meio de livros tem um impacto muito grande no futuro da gente. Por isso que essas feiras de livros são importantes, a Bienal do Livro é importante que mães levem seus filhos às livrarias, às bibliotecas. Eu não tive estímulo dos meus pais diretamente, mas eu vivia no meio de livros e eu tive uma infância um pouco solitária, porque eu estudava em colégio de freira semi-interno, depois fui para um colégio interno, enfim. E o livro era a minha saída, quer dizer, era a porta de saída para tudo, né? E eu comecei a ler muito, muito cedo. Meus pais eram muito amigos do Carlos Lacerda, na época ele estava fundando a Nova Fronteira, então ele mandava lá para casa caixas e caixas de livros e eu não era censurada, quer dizer, eu podia ler o que eu quisesse. E não tem nada melhor do que a gente começar a ler muito cedo aquilo que não deve, né? Com certeza. Os livros proibidos. A Tatiana Belinca que dizia isso, né? Você quer ensinar seus filhos a ler precocemente, diga sempre, olha, esse livro não pode. E aí nele que ele vai. E nele que ele vai, e aí quer ler o outro. E eu comecei a ler, assim, realmente muito cedo, gostava muito, cercada de livros. Os livros sempre foram meus grandes amigos. Não tive estímulo diretamente. Tive depois dos maridos que tive, que sempre gostaram do que eu fiz, e dos meus filhos. Meus filhos foram grandes incentivadores da minha carreira como escritora, como historiadora. Né? Eles, inclusive, devo a eles o fato de ter saído da USP. Eu era professora lá, lecionei durante 12 anos, e eles me diziam o tempo todo, mas você gosta de escrever, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, né? Pega os seus personagens e vai escrever, de maneira que foi uma história de muitos amores, amor pela disciplina, amor dos meus filhos pelo que eu fazia, condições favoráveis para escrever, e o resultado é esse.
É um belíssimo resultado, diga-se de passagem. Mary, aonde entrou a sua vontade, ou a sua vocação para escrever História do Brasil, que é uma coisa que você gosta muito, você faz muito bem, você coloca de uma forma que qualquer pessoa entende. Isso eu acho bárbaro, porque história já é uma coisa que... Eu sei que você não pensa muito assim, você acha que as pessoas gostam de ler história, mas história tem alguns entraves, então se as pessoas não conseguirem entender o que leem, dificulta um pouco mais, em qualquer área, mas principalmente na história. E você faz isso muito bem, você escreve de uma forma que qualquer pessoa entende. E isso também é uma peculiaridade sua. Quando que você começou a despertar para a história do Brasil, por exemplo? Olha, querida, na faculdade eu fiz muito trabalho acadêmico, né? E ali você vê realmente que o cachimbo pode deixar a boca torta. Porque é tanta teoria, tanta nota de rodapé, são coisas tão complicadas, e quanto mais difícil você fala, parece que mais importante é o trabalho. E eu, quando me determinei a sair da Universidade de São Paulo, o que eu queria, Rogéria, com muita franqueza, era desenvolver um projeto de história para todos. E a história do Brasil é absolutamente fascinante, porque ela tem de tudo, ela tem traição, ela tem adultério, ela tem amor, ela tem paixão, ela tem guerra, tem mocinho, tem bandido. Todos os personagens são de carne e osso, como você e eu, né? Dotados de ambições, dotados de pecadilhos, dotados de ressentimentos. E eu dizia para mim mesma, eu vou sair da universidade, mas eu vou construir uma carreira de escritora, escrevendo para as pessoas, para elas terem o prazer de ler um livro de história como se elas fossem ler um livro de romance. Né? Aliás, tem um grande historiador francês, Georges Duby, que diz a história é um romance que foi contado de outra maneira, né? Então, essa ideia de transportar o leitor para o passado, numa espécie de tapete mágico, que ele entre no livro, sinta o cheiro da comida, ouça o barulho da rua, ouça o galopar do cavalo, imagine que flor que está naquele vaso, como é que se namorava, qual era a forma de lazer que existia. Quer dizer, essas coisas banais que constituem a vida das pessoas, aproximando as pessoas dos personagens, o meu objetivo foi esse, é ele que eu estou procurando cumprir. Mary, você também escolhe pessoas anônimas. Isso é proposital? Você acha que isso é o grande pulo do gato para criar o interesse no leitor comum? Eu acho que é preciso que as pessoas se vejam identificadas, né, naqueles personagens que são o João Ninguém, Maria Ninguém, mas ao mesmo tempo, quando eu trabalho com grandes personagens da história, como foi o caso da Princesa Isabel e o marido dela, o Conde d'Eu, ou então aquele neto do Dom Pedro II, que de alguma maneira faz todo um plano para tirar Dom Pedro II e a Princesa Isabel do trono, ou eu quando trabalho com uma figura absolutamente maravilhosa que deixa qualquer mulher empoderada do século XXI no chinelo, que foi a Condessa de Barral, né? O que acontece? Eu procuro olhar para esses personagens como se eles fossem humanos, né? Quer dizer, ver ali não só as belas histórias, os belos feitos, que esses são fáceis, né? Não só de serem contados, como de serem desconstruídos, porque nada também depende unicamente de uma pessoa, como foi o caso da lei do 13 de maio. Não foi a Princesa Isabel, absolutamente, ela não era nem abolicionista. O 13 de maio foi o movimento dos escravos, dos jornalistas, da sociedade brasileira em prol da abolição. Mas o que eu procuro mostrar é como essas pessoas viviam. No caso da Princesa Isabel e do Conde d'Eu, por exemplo, eu achei genial. Eu encontrei cartinhas dela, quando ele vai para a Guerra do Paraguai, em que ela manda violetas molhadas em lágrimas, em que a Princesa Isabel, que é essa pessoa que você vê ali, parece a Mary Poppins ali na Avenida Princesa Isabel, ela diz para ele, eu sinto falta de você de noite na cama. Quer dizer, isso tudo traduz, eu diria, uma humanidade, uma sensibilidade, né, sentimentos. Isso tudo é muito importante e são essas coisas que eu procuro trabalhar, quer dizer, eu procuro trabalhar o personagem histórico naquilo que ele tem de mais humano e de mais parecido com a gente possível. Você já disse, já comentou, ao contrário de muitos, você acredita que os brasileiros gostam de história. É verdade. O que te faz acreditar nisso? Os meus leitores, né? Eu vendo muito livro, as pessoas gostam do que eu escrevo e o que eu acho é que o início da sua questão é fundamental. Para quem que a gente está escrevendo? Nós estamos escrevendo para pessoas como nós, né? Que estão, enfim, no trânsito, ou no metrô, ou no cabeleireiro, ou no ônibus, ou em casa, não querem ver televisão, querem ganhar um pouco mais de conteúdo. Então, quanto mais gostoso, quer dizer, se você consegue fazer uma narrativa que realmente seja atrativa, que faça o leitor escorregar dentro do texto, eu acho que o segredo é um pouco esse. Então, eu diria
Eu acho que o brasileiro gosta sim de história. Eu tenho um programa na Rádio CBN que bomba, todo mundo quer saber, são pequenas pílulas de história. Todo mundo gosta de saber onde é que mora, por que passa ali, qual é o significado daquela igreja, por que o sino toca, né? Por que existe um calendário religioso, um calendário cívico. As pessoas gostam dessas informações, então a gente passá-las com prazer, né, com alegria, é a melhor maneira. Agora, o principal, né, Rogéria, é o professor em sala de aula. Eu ia tocar nesse assunto com você, porque a escola, eu acho que é o caminho dessa construção que você está colocando. E aí eu queria te perguntar agora, como professora, você acha que a nossa escola é pouco atraente? Eu acho que há escolas e escolas. Eu acho que há uma batalha hoje muito grande da escola pública brasileira. Eu conheci pessoas talentosíssimas, engajadas, ativistas, quer dizer, querendo fazer da sua escola a melhor escola. Eu acho que é uma classe extremamente maltratada do professor pela sociedade brasileira em geral. Quer dizer, eu acho que quem tem que valorizar o professor não é só o governo que paga, e, aliás, é bom lembrar que uma parte substantiva do dinheiro do governo brasileiro vai para a escola. A escola tem talvez um dos maiores budgets da nossa Receita Nacional. Agora, o que eu acho que está faltando, Rogério, e eu tenho muita tristeza em dizê-lo, é que falta engajamento da sociedade. Eu acho que é preciso que cada mãe, né, dirija-se a seu filho quando ele chega da escola para perguntar: mas como é que a sua tia se chama? O que você aprendeu hoje? Vamos ler junto isso aqui? Deixa eu ver o seu dever, deixa eu ver a sua letra, no que você está interessado. Quer dizer, essa ideia de que o governo vai fazer tudo sozinho é impossível, o professor em sala de aula vai fazer tudo sozinho é impossível. É preciso que a família seja parceira, que os pais estejam engajados, né? E, sobretudo, as mães, porque elas têm um papel aí de correr, de transmissão de valores, que é fundamental. Então, eu tenho visto gente muito dedicada, tenho visto verdadeiros ativistas da escola pública. Acho que essa reforma que está sendo feita no ensino é uma reforma importante que vai dar aos nossos estudantes a chance de escolher o seu próprio futuro, construir o seu próprio futuro de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com as suas motivações, com aquilo que eles considerem valioso. Mas eu acho que sem uma participação efetiva da sociedade brasileira, Rogéria, nós colocamos milhões de pessoas em qualquer banda de carnaval durante os dias de folia. Nós não conseguimos reunir pais, alunos e professores numa bela de uma passeata. Quer dizer, eu acho que enquanto a sociedade brasileira não for para a rua, não tomar as dores dos professores, a gente vai continuar patinando. Mas talvez é preciso entender que a educação é o caminho. Eu acho que a gente ainda não entendeu isso direitinho. Ou se entendeu, não está querendo colocar na prática, né? Mas já devíamos ter entendido, porque o fiasco da nossa vida política, essa vergonheira na qual nós estamos mergulhados, essa bandalheira, né? Isso é resultado do quê? Nós não sabemos votar, porque elegemos essas pessoas que aí estão, e não sabemos votar porque não temos educação ou não queremos ter. Achamos que podemos ganhar a vida de outra maneira, com o famoso jeitinho brasileiro. Não é assim, né? Para a gente mudar o Brasil, nós vamos ter que bater no fundo do poço e entender que sem educação e sem eleger pessoas realmente comprometidas com a educação, não vai acontecer nada nesse país. Com certeza. Isso é primário. Como a gente diria, você colocou que as mães deveriam participar mais, seria mais interessante, mas muitas vezes essas mães também são repetidoras, né? Elas não tiveram isso, elas também não leem. É que, como você está dizendo, o nosso buraco é muito embaixo. Então a gente tem que buscar novos caminhos realmente. E nesse ponto eu acho que a escola está se esforçando muito. Muito, muito. Muito. A gente vê professores vocacionados. Muito, apaixonados. Assim, né? E hoje, Rogério, nós temos as redes sociais. Quer dizer, é possível também que as mães se organizem através das redes sociais, junto com professores, juntos com escolas, para participar de uma maneira mais ativa. Mas sem a família, eu tenho a impressão que a escola vai ter muito trabalho. Com toda certeza. Você é uma pesquisadora árdua, profícua, porque é o seu ofício primeiro. Os nossos arquivos são satisfatórios? O Brasil tem arquivos satisfatórios? E uma outra coisa que eu também queria te perguntar, por onde passam as suas escolhas? Como é que você pensa assim, é sobre isso que eu quero falar? Você responde pra gente no próximo bloco? Lógico. Porque esse bloco já foi, você não vai sair daí, eu tenho certeza, porque a gente está aqui num papo imperdível com a Mary Del Priori. A gente volta já já, é rapidinho.